falar nesse tema, a oração em línguas ativa o profético. Nós vamos estar mergulhando nisso sobre a oração em línguas ativa o profético. Então você possa estar nos acompanhando e possa, ajeitando aqui a câmera, possa estar compartilhando esse vídeo. Mas a oração em línguas ativa o profético. Então entenda só, quanto mais você orar em línguas, mais você vai entrar nessa dimensão do profético. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai entrar na dimensão do profético. Porque nós começamos aqui no canal, já fizemos 2 programas, a Escola de Profeta, eu e o apóstolo Tiago Maurício. Ontem nós acabamos de fazer outro programa, entrou aí no canal ontem, a Escola de Profetas. 2 programas falando sobre o profético, sobre profecia. Ontem nós falamos só um programa de palavra de conhecimento. Foi muito forte que nós falamos ontem. O primeiro programa, testemunho de atos proféticos, muito forte. Mas para eu caminhar, para eu mergulhar, para eu entrar no sobrenatural, para eu e você entrar em uma dimensão do sobrenatural, você precisa orar em línguas. Você precisa receber o batismo com o Espírito Santo e receber a oração em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai ativar o profético. Não só o profético, eu vou estar até explicando, vai ativar outros dons espirituais. Vai ativar outras unções. Por isso que muita gente do povo de Deus tem caminhado no raso, quando Deus quer levar ele para águas profundas. Muito do povo de Deus tem caminhado no raso, mas Deus quer levar em águas profundas. Quem for chegando na live, ao vivo ou assistir depois, compartilhe essa live para aqueles que você sabe que gostam do tema sobre oração em línguas. Tem muita gente que me procura no meu Instagram, no meu TikTok sobre esse tema, com dúvidas sobre a oração em línguas, e pessoas que já estão na prática. Tem pessoas que eu converso que estão orando 2 horas em línguas, 3 horas em línguas, tem uns que querem entender sobre isso. O meu Instagram, se você quiser me seguir, é Pastor Ariston Oficial. Se tiver dúvida, tiver pedido de oração, pode ir lá no direct e deixar lá. E também, se você gosta de vídeos curtos, se você tem um TikTok, o mesmo nome, Pastor Ariston Oficial, está no nosso TikTok. Você possa estar nos seguindo lá e comentando e perguntando o que quiser perguntar, ou pedindo de oração, nós vamos estar orando por você. Então, a oração em língua ativa todos os dons espirituais e ativa o profético. Porque essa língua que Deus te deu é uma língua sobrenatural. A oração em línguas é uma linguagem sobrenatural. Deus te deu uma língua sobrenatural. E quando você está orando nela, você está ativando os dons espirituais, você está ativando o profético. Deus está levando você para um novo nível espiritual. Deus está te levando você para um novo nível de poder, um novo nível de unção, um novo nível de glória. Então, quanto mais você orar em línguas, mais você entra nessa dimensão. Eu posso falar até o meu testemunho, eu falo isso, esse meu testemunho, sempre. Eu trouxe o pastor John, um pastor coreano, para estar ministrando aqui na nossa igreja, e ele veio, pregou, porque ele era muito usado em milagre. Eu vi os DVD dele sendo usado em milagre, curas tremendas. Eu falei, eu vou trazer para a igreja. Eu buscava cura, e aí eu fui buscar ele lá no Bom Retiro. Da minha cidade de Ribeirão Pires até Bom Retiro é 1 hora de viagem. E ele falou, pastor, na sexta-feira não tem ninguém para levar, por causa disso, daquilo, não lembro qual foi o motivo que ele falou, mas no sábado, domingo, que era a campanha de 3 dias, sexta, sábado, domingo, ele falou assim, no sábado, no domingo, pode ficar tranquilo que eu vou, com outras pessoas. E na sexta eu fui buscar ele com outro pastor, nós pegamos ele, trouxemos, ele pregou, as crianças receberam o batismo do Espírito Santo, pessoas foram curadas de uma forma tremenda. E aí quando eu estava voltando com ele para o Bom Retiro, 1 hora de viagem, lembra só, e eu comecei a perguntar para ele mesmo, naquela época ele fazia 6 anos que morava no Brasil, mas ainda não falava o português.
E aí ele estava com o intérprete e eu falava assim, John, eu quero saber mais como ter esse poder, como ser usado em cura, em milagre. Essa era a minha fome, essa era a minha busca. E Deus já fazia algumas curas, mas não milagre. O milagre é instantâneo, a cura muitas vezes é progressiva e gradual. E eu falei, eu quero ser usado em milagre. E ele falou assim, ó, mas eu vou falar sobre isso, sobre o poder de Deus amanhã. E eu falei, amanhã? Não, fala agora, nós estamos aqui no carro, fala agora. E fiquei insistindo, aí ele começou a falar que a chave era a oração em línguas. Ele naquela época orava 9 horas em línguas todos os dias. Ele tinha uma vida de oração. E aí, o que aconteceu? Quando ele foi falando sobre oração em línguas, foi como se viesse, abrisse a minha cabeça e viesse a revelação que essa era a chave que precisava o meu ministério entrar no sobrenatural, a oração em línguas. Quando ele começou a falar aquilo, eu comecei, é isso que está faltando. Meu ministério já tinha unção, meu ministério já estava crescendo quando eu trouxe ele, mas quando ele falou daquela chave, isso entrou no meu espírito que era isso que eu precisava fazer, que era isso que eu precisava realizar, orar em línguas. E aí, o que aconteceu? Ele falou algo que eu nunca esqueço, ele falou assim, é como se Deus pegasse todos os dons espirituais, os dons de curar, o dom de milagre, o dom da fé, o dom da interpretação de língua, e colocasse num quartinho e te desse uma chave para entrar no quarto onde estão os dons espirituais. Esta chave é a oração em línguas. Essa chave é a oração em línguas. E aí, quando ele falou isso, eu fui impactado. Ele falou, eu quero o dom de cura, eu quero o dom de milagre, eu quero o dom da fé, eu quero que isso aconteça no meu ministério. Então, eu falei, eu vou orar. Eu fui tão impactado com aquela palavra no carro, que no outro dia, já no sábado, eu orei 4h30 em línguas. E aí interessante foi o seguinte, Deus já tinha levantado muito profeta, Deus já tinha levantado muitas pessoas falando uma palavra profética que Deus queria me usar em milagres. Não sei se você está ouvindo, tem um vizinho batendo ali, mas que você possa ouvir melhor o meu som. Muita palavra profética que Deus ia me usar em milagres. E eu falei assim, eu vou começar a orar em línguas. Eu ia ter uma viagem 3 meses depois para a Argentina. E eu e o outro pastor nós ia enviar para Minas Gerais. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos combinar, vamos orar 3 meses em oração, 3 horas por dia nesses 3 meses. 3 meses depois eu ia para a Argentina e ele ia para Minas Gerais abrir uma igreja nossa lá em Minas Gerais. E ele falou, vamos fazer? E ele falou, vamos. 3 horas no mínimo orar em língua. Nós fizemos um propósito. 3 horas e nós começamos a orar em língua, orar em língua, orar em língua. Quando eu fui para a Argentina, essa era a minha segunda viagem para a Argentina. Primeiro milagre que aconteceu, a menina cega de um olho e estava perdendo a visão do outro olho, foi curada instantaneamente. Isso é milagre, cura instantânea. Cego, infecções, caroços, desaparecia na hora. E com certeza o que ativou isso é que eu entrei no quarto onde estão os dons espirituais. Eu entrei no quarto onde está o poder de Deus, eu entrei no quarto da unção, de uma unção maior, que já tinha unção no meu ministério, mas uma unção maior através da oração em línguas. A oração em língua ativa todos os dons. Se você precisa ser ativado no profético, se você precisa ser ativado nos dons espirituais, a chave é você estar orando em língua. Quanto maior unção você deseja de Deus, você precisa orar mais em língua, como diz o pastor David Robson. Ele diz, você tem de Deus o tanto que você quer. Porque ele fala que se você orar muito em línguas, você vai ter muito de Deus. Tem pessoas que têm pouco de Deus. Deus quer manifestar na vida de todas as pessoas. Deus quer curar, Deus quer realizar milagre, Deus quer fazer o sobrenatural, mas não vai fazer isso para crente passivo, para crente que não se move, para crente que não ora, para crente que não jejua, para crente que não consagra. Você precisa estar com Deus e Deus vai operar na sua vida. E a oração em línguas é uma chave. A oração em línguas é uma chave. É interessante que quando eu ensinava sobre dons espirituais,
na igreja. E tinha um dom, como eu tinha visto duas vezes a manifestação dele, apenas o dom da interpretação de línguas, e eu falava, esse dom é raro de acontecer. Esse dom é raro de acontecer. Porque nós temos a tendência de... a nossa doutrina se baseia muitas vezes na nossa experiência. Eu lembro de um pastor falando, eu acho que Deus continua curando ele, milagres internos, mas ele não acreditava, na época que eu conversava com ele, não sei se ele mudou ou não, não acreditava mais que Deus levantava paralítico, curava o cego, porque ele nunca viu isso. Então, ele rebaixava a palavra de Deus de acordo com a experiência dele. E uma vez o apóstolo Randy Crack, ele falou isso, que ele também não estava vendo um certo milagre, ele falou, talvez não, Deus não quer curar isso. E Deus falou assim, não rebaixe a minha palavra no nível da sua experiência. Pelo contrário, suba o nível da sua experiência ao nível da minha palavra. Ao nível da minha palavra. Se a minha palavra fala que eu faço. Mas não rebaixa porque você nunca viu. Então, como eu tinha visto só duas vezes, eu falava isso, não, Deus manifesta essa interpretação de língua, é coisa rara. Porque eu já tinha mais de 10 anos na fé e eu estava ensinando, e como eu só vi duas vezes, isso virou uma doutrina. Tem muita doutrina na igreja, muita gente que ensina na igreja de acordo com a sua experiência, e muitas vezes a sua experiência é fraca. Muitas vezes a experiência dessa pessoa é fraca. Ele rebaixa a palavra de Deus ao nível da sua experiência fraca, medíocre, muitas vezes a nossa experiência, a minha. Pelo contrário, eu tenho que subir o nível da minha experiência ao nível da palavra de Deus. É isso que vai trazer mudança. É isso que vai trazer mudança. E aí o que aconteceu? Quando nós começamos a orar em línguas, eu senti ver a igreja orar em línguas depois dessa revelação, vamos orar em línguas, vamos clamar a Deus, vamos buscar Deus, vamos clamar, vamos orar em línguas. E aí o que aconteceu? Esse dom de interpretação de línguas, quase todas as reuniões dos obreiros se manifestavam. E eu fiquei pensando, como eu estava errado. Quando nós começamos a orar em línguas, foi ativado o dom da interpretação de línguas, principalmente com duas pessoas lá, começaram a ter a interpretação de línguas. Mas foi ativado na oração em línguas. Então é isso que Deus quer fazer. Deus quer ativar o profético. Porque no meu tempo, eu tenho mais ou menos 27 anos na fé, nós ia na igreja, nós tinha até um certo medo de ir na igreja, porque sabia que às vezes Deus ia levantar alguém no profético, alguém na revelação, algo, não uma profetada, não algo enganoso. Se você quer entender sobre profecia, sobre o profético, assiste a Escola de Profeta que está aqui nesse canal. Tem uma playlist, Escola de Profeta. Assiste que você vai ser edificado. Nós tínhamos um temor porque nós sabíamos que Deus levantava alguém e falava coisas fortes, coisas profundas e coisas verdadeiras. Era Deus realmente usando a pessoa no profético. Era Deus usando a pessoa no dom da revelação, na palavra do conhecimento. Era realmente Deus se manifestando ali. Mas hoje o que nós mais observamos é mais profetada, mais profecia que não tem nada a ver, mais revelações que não traz mudança nenhuma. Estão no raso, mas tem muito mais profundo. Mas como eu posso mergulhar no profético? Uma das chaves para você mergulhar no profético, uma das chaves para você mergulhar nesse profético é você estar orando em línguas. É você estar orando em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais unção, mais dons vão se manifestar da sua vida, mais poder vai se manifestar na sua vida. Para você ter uma ideia, eu já tenho esse entendimento da oração em línguas, mas nesse final de 2023 para cá eu comecei a orar muito. Falei, eu vou orar para valer em línguas. De vez em quando eu passo o dia todo orando no Espírito. Aí Deus ativou algo dentro de mim diferente. Porque eu estou orando muito, estou buscando muito, estou clamando muito, e Deus começa a ativar em nós coisas novas, não são novas. Até o dom que você já tem sai com muito mais autoridade, com muito mais poder de Deus. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua casa. Deus quer curar o enfermo. Deus quer libertar o cativo. Então existe chaves que pode trazer essa mudança. Existe a chave do sobrenatural, é a oração em línguas. Para cada área da nossa vida existe uma chave. Uma das chaves é a oração em línguas.
para você entrar no sobrenatural e ativar os dons espirituais e ativar mais unção na sua vida. Na área financeira existe outra chave, que é a chave da semeadura. Aqui mesmo no canal tem duas lives, uma que eu fiz sozinha e outra que eu fiz com o apóstolo Tiago. O que eu fiz com o apóstolo Tiago tem 1h30 explicando sobre semente, sobre oferta, como isso pode destravar na nossa vida, como isso pode trazer prosperidade para a nossa vida. Assiste essa live se você quer ter um ano de prosperidade, está aqui no canal. Nós explicamos tudo. Eu sei que tem muita gente que foi ferido nessa área, às vezes por líderes gananciosos, mas só que é um princípio bíblico, é uma lei espiritual. E tem pessoas que abusaram dessa lei espiritual, mas ela funciona realmente e é uma realidade. Tudo que o homem semear, ele vai colher, e está explicado de uma forma profunda, sem exagero. Você vai entender muito bem. Se você quer ter um ano de prosperidade, assiste essa live que vai ser mudança. A live semeando sementes de prosperidade, está aqui no canal. Semente de prosperidade está no canal. Então, o que foi ativado em mim? Foi ativado visões, foi ativado unção. Até a unção que estava na minha vida foi de uma forma mais intensa. É isso que Deus quer fazer. Deus quer ativar você. Tanto que nós vamos estar fazendo uma oração para você ser ativado. Se você não recebeu o batismo do Espírito Santo, se você não ora em língua, nós vamos orar para você receber agora. Para você falar em línguas agora. Então eu quero pedir mais uma vez. Se você não deu um like, dê um like. Todos aqueles que vão entrar no vídeo depois, não esqueça de dar um like. A Escola de Profeta, mais de 100 pessoas assistiram, tem 30 likes. Se tem 100 pessoas assistindo, tem que ter 30 likes. E nos ajuda a divulgar esse canal. Se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhem. Você sabe que tem pessoas que gostam do assunto sobre oração em línguas. Para aqueles que gostam, compartilhem esse vídeo para essas pessoas que gostam sobre o tema da oração em línguas. Como diz, eu sou o pastor Alisson Júnior. E Deus me deu essa chave há alguns anos. E isso traz mudanças profundas e mudanças verdadeiras. Então eu quero orar por você agora. Para Deus estar ativando você. Mas primeiro eu vou orar para aqueles que não têm oração em línguas. Se você puder, quiser fechar os olhos ou não. Pai, no nome de Jesus. Batiza com fogo. Pai, no nome do Senhor Jesus, dê línguas de fogo. Que essa pessoa que nunca falou em línguas venha falar agora. Mas esse irmão que talvez até já fala em línguas, ele possa ser ativado, possa receber variedade de línguas agora. Ativa, meu Pai, os dons espirituais. Ativa o dom profético. Ativa a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito. Vai ativando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ativa o dom de milagres, os dons de curar. Oh, meu Deus e meu Pai, variedade de línguas. Vai derramando uma nova unção, que o teu fogo possa tocar nessa vida de uma forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus, vai ativando, vai ativando, vai ativando, que você seja ativado pelo poder do Espírito Santo agora, que o poder do Espírito Santo possa ativar você agora. Receba o poder do Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Deus. Deus quer ativar você. E outra coisa, se você quer entender mais sobre a oração em línguas, eu tenho um e-book sobre oração em línguas, está na descrição aqui do vídeo, só vir aqui na descrição, eu tenho um e-book que fala e ensina sobre a oração em línguas. Esse book pode trazer edificação, tem muito testemunho de pastores, de líderes, o que a oração em línguas faz, é muito especial esse book. Então, assista ele. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.